Fala meu guerreiro, fala minha guerreira, tudo bem? Professor João Antônio aqui para mais uma aula aqui no canal Física do Zero. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa teu like aí no vídeo, tá bom? Se você gostou dessa aula, no final deixa aí tua dúvida, deixa tua sugestão para os próximos vídeos, tá bom? E se você não me segue ainda no Instagram, vai estar passando aqui embaixo, @prof.joaoantônio. Vai lá, segue, porque lá também eu posto muita coisa boa. E agora vem junto comigo nessa aula sobre dilatação térmica dos sólidos. Vem comigo. Então, olha só, guerreiro, o tema dessa aula é dilatação térmica dos sólidos. Aqui a gente vai analisar a dilatação dos sólidos. Mas, professor, o que é a dilatação? A dilatação é o efeito provocado devido ao aumento de temperatura de um corpo. Então, quer dizer que se eu fornecer calor para um corpo, um metal, por exemplo, uma chapa de ferro, professor, ele vai se dilatar, vai aumentar suas dimensões? É exatamente isso. Então veja, só que analisando o que acontece antes é o seguinte, veja que esse corpo antes de ser aquecido, ele tem uma estrutura, tá? As moléculas dele estão, na verdade, vibrando menos. Quando eu forneço calor para ele, esse corpo vai ganhar energia, né, em forma de calor. E essa energia vai fazer com que as partículas desse corpo, elas vibrem mais, elas se agitem mais. E essa agitação vai causar um afastamento entre essas partículas. E isso é o que vai provocar a dilatação dessa chapa de ferro. Beleza? Por exemplo, você já viu como é colocado os fios de alta tensão de um poste a outro? Você deve ter visto que esses fios eles são colocados distendidos. Por que será? Por que será, meu querido guerreiro, minha querida guerreira? Porque esse fio, né, logicamente, ele é feito de um metal. E quando passa corrente elétrica nesse condutor, que é o metal, existe um chamado de efeito Joule, que vai provocar um aumento de temperatura nesse corpo. E isso vai fazer com que o corpo ele se dilate, né? O fio se dilate devido ao aumento de temperatura dele. Então ele vai se dilatar mais e então ele vai se distender mais ainda, tá certo? Um outro exemplo é os trilhos do trem. Quando o trem passa, há um atrito ali entre o trem, entre o mecanismo, né, de locomoção do trem e os trilhos a qual ele passa, né? E daí o que vai acontecer? Vai acontecer um aumento de temperatura nesses trilhos. Se aumentou a temperatura, né, que nesse caso os trilhos são de metal, então nós teremos que eles vão se dilatar, tá? Eles vão se dilatar, vão se afastar um pouco mais, tá bom? Esses são dois exemplos de dilatação no nosso cotidiano. Agora, a dilatação ela pode ocorrer de três formas. Quais são essas formas, professor? De forma linear, de forma superficial e de forma volumétrica. De forma linear, a dilatação é analisada em apenas uma dimensão. Considerando que as demais dimensões, a dilatação ela é insignificante. Por exemplo, se eu pegar uma chapa de ferro e eu quiser analisar apenas a dilatação do comprimento dela, lembrando que as outras dimensões eu estou dizendo que é insignificante a dilatação nessas dimensões, tá? E quanto à dilatação superficial? Quando eu analiso a dilatação em duas dimensões, ou seja, a área de uma superfície, tá? De um corpo, por exemplo. Tá? E a dilatação volumétrica? Essa é fácil, né? Nós vamos analisar a dilatação do volume do corpo por inteiro, tá bom? Então é assim que vai acontecer a dilatação em corpos sólidos. Nesta aula nós vamos focar apenas na dilatação linear. A dilatação linear é aquela em que a gente analisa a dilatação do corpo em apenas uma dimensão, desconsiderando as demais. Neste caso, imagina que eu tenho aqui uma barra de ferro a uma temperatura inicial T0 e um comprimento L0, um comprimento inicial. Então, eu vou aquecer essa barra. Eu vou precisar, logicamente, de uma fonte térmica. Nesse caso, eu coloquei aqui uma vela. Essa vela vai fornecer calor para essa barra de ferro. Essa barra de ferro ela vai aumentar a sua temperatura, fazendo com que as partículas desse corpo, dessa chapa de ferro, elas se afastem, né, devido à sua vibração mais intensa. E daí vai provocar um aumento no comprimento dessa barra, que eu vou chamar agora de comprimento LL, que é o comprimento final, que é esse comprimento todinho aqui, tá? Daqui até aqui, esse é o comprimento da barra, tá? Após o aquecimento. Para mim calcular o quanto essa barra ela dilatou o seu comprimento, basta eu fazer o quê? Basta eu pegar o comprimento final e subtrair pelo comprimento inicial, que vai me dar justamente essa variação aqui ΔL, que é a dilatação linear, o quanto variou o comprimento daquela barra de ferro. Mas, professor, como é que eu vou calcular essa dilatação? O quanto variou
a dilatação linear deste corpo. A dilatação linear dessa barra, por exemplo, é calculada da seguinte forma: ΔL, que é a variação do comprimento, né, o quanto variou, igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Agora veja bem, esse coeficiente de dilatação linear, ele depende exclusivamente do material. Por exemplo, se eu tiver dois materiais, o ferro e o cobre, eles vão ter coeficiente de dilatação diferentes. Se eu mantiver os dois à mesma temperatura e tendo um comprimento inicial igual, eu posso perceber ao final desse aquecimento que o que tiver maior coeficiente de dilatação vai ter uma maior variação no seu comprimento. O coeficiente de dilatação linear é característica do material, beleza? E sua unidade medida no SI é o grau Celsius a -1. E professor, imagina agora que eu não sei a dilatação, o quanto variou o comprimento dessa barra e eu quero encontrar o comprimento final da barra após o aquecimento. Para isso existe uma expressãozinha que é a seguinte: L, que é o comprimento final, é igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes 1 mais alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura sofrida por este corpo. Mas professor, como é que eu chego nessa expressão? Então lembra que no início eu falei para você que o ΔL é o comprimento final menos o inicial. Então, se eu substituir isso nessa equação e fazendo algumas continhas, eu vou chegar nessa expressão. E assim é possível encontrar agora o comprimento final dessa barra após o aquecimento. Então, guerreiro, se você gostou dessa aula, deixa teu like, compartilha esse vídeo para mais pessoas, para que esse conteúdo chegue para mais estudantes que estão ali precisando daquela força em física. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai ali no botão de se inscrever, se inscreve, ativa as notificações para que quando eu postar vídeos novos, você seja o primeiro a ser notificado. Então, eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Valeu!